E aí, pessoal, tudo bem? Bom, vamos direto ao ponto. Hoje, a nossa análise visual vai desmistificar um dos processos mais absurdamente fascinantes e complexos do corpo humano, a mecânica da nossa memória. Nós vamos dar uma olhada nas estruturas físicas e literais que permitem que a gente aprenda, lembre e, inevitavelmente, esqueça. Então, preparem-se para embarcar nessa jornada pelos nossos próprios caminhos neurais. Para guiar a gente, o roteiro da nossa explicação de hoje é bem direto. 1. A natureza da memória. 2. Classificação e por que o tempo importa. 3. Amnésia e o passado perdido. 4. Os casos clínicos do HM e do Clive. E, por último, 5. Alzheimer e a demência. Começando pela parte 1. A natureza da memória. Vamos entender a base de tudo isso. Pensem comigo um segundo. Como é possível que detalhes tão específicos como o sabor daquele bolo em um aniversário de infância fiquem gravados na mente por décadas, enquanto o que a gente comeu no café da manhã de anteontem desaparece quase que instantaneamente? O que será que define o que fica e o que se perde no nosso cérebro? Bom, para responder a isso, a gente precisa de uma definição clara. Baseado naquele trabalho clássico de Bedley de 1999, a memória definitivamente não é só um arquivo passivo. É a nossa capacidade ativa de adquirir, armazenar e recordar informações. E o porquê disso existir é o mais importante. Serve para nos adaptar ao ambiente. A gente altera nossos comportamentos em função das novas aprendizagens. É, no fim das contas, a nossa maior ferramenta de sobrevivência. Avançando para a seção 2. Classificação. O tempo importa. Vamos ver como funciona essa hierarquia da recordação. É legal imaginar que o cérebro organiza as informações como se fosse um grande funil do tempo. Lá em cima, primeiro, a gente tem a memória sensorial, que capta os estímulos por meros segundos. Se a gente presta atenção naquilo, a informação desce para a memória de curto prazo, durando ali alguns minutos, mas ela é super limitada. Ela suporta só de 5 a 7 itens ao mesmo tempo. É por isso mesmo que os números de telefone antigos tinham exatamente 7 dígitos. Loucura, né? Mas, se essa informação for processada direitinho, ela finalmente chega à memória de longo prazo. E aí sim, a capacidade é basicamente ilimitada e pode durar a vida inteira. E mapeando esse processo abstrato no nosso cérebro físico, essa área destacada no esquema, o córtex pré-frontal, funciona literalmente como a nossa memória de trabalho. É a região usada para manter e processar ativamente uma informação para uma tarefa agora, imediata. Sabe quando a gente tenta resolver mentalmente aquela equação 5 vezes 1 mais 3 igual a 8? Pois é o córtex pré-frontal atuando como uma espécie de quadro negro mental onde a gente faz esse cálculo. O que nos leva à parte 3, a amnésia, o passado perdido. O que acontece quando o sistema simplesmente falha? Doenças, pancadas fortes na cabeça ou até cirurgias podem resultar na famosa amnésia, que na verdade se divide em duas categorias bem cruéis. A amnésia retrógrada afeta o passado, é esquecer coisas que a pessoa já sabia antes do trauma. Em total contraste, a amnésia anterógrada afeta o futuro, é a incapacidade de reter qualquer nova memória depois do incidente. Pensem num golpe na cabeça que causa um coma, por exemplo. A pessoa pode acordar sem lembrar do que aconteceu antes do acidente e, ao mesmo tempo, ser incapaz de formar novas memórias durante aquele período de confusão mental logo em seguida. Agora, na seção 4, vamos dar uma olhada em dois mistérios médicos fascinantes: os casos clínicos de HM e Clive. Essa história do Clive Waring é surreal e bem triste ao mesmo tempo. Ele era um músico que, em 1985, teve uma encefalite causada por um vírus da herpes, e isso reduziu a janela de memória dele a apenas alguns segundos. Ele vive num presente permanente, sem conseguir lembrar de nada antes daquele ano. Só que, e aqui entra o detalhe extraordinário, a capacidade dele de tocar piano e de região coral continuou intacta. A mente dele esqueceu da própria vida, mas a memória motora e musical sobreviveu. E aí chegamos no que é, sem sombra de dúvidas, o caso clínico mais famoso da história da neurociência, o do paciente HM ou Harry Mollison. O Harry sofria com crises de epilepsia muito severas desde criança. Por causa disso, aos 27 anos, em 1953, ele passou por uma cirurgia cerebral experimental e bem radical. A cirurgia até atingiu o objetivo de parar as convulsões, o que foi ótimo, mas o preço cobrado reescreveu os livros de medicina para sempre. Olhando para esses exames estruturais, a gente vê exatamente o que aconteceu. A cirurgia do HM foi uma ablação bilateral no lobo temporal medial. Os médicos removeram fisicamente áreas vitais como o córtex entorrinal, a amígdala e, o grande protagonista, o hipocampo.
Esse foi literalmente o marco zero estrutural do problema dele. Então, a grande sacada aqui é o contraste profundo do que resultou da cirurgia. O que ele perdeu? Ele desenvolveu uma amnésia anterógrada severa, sendo totalmente incapaz de lembrar de qualquer evento pessoal após a operação, além de uma amnésia retrógrada cobrindo os 3 anos anteriores. Mas o que ele manteve? A memória de curto prazo e o intelecto dele estavam ali, perfeitos. Ele conseguia bater um papo normal, manter um diálogo tranquilo, desde que a atenção dele não fosse desviada para outra coisa. E esse próximo teste ilustra de forma brilhante a maior descoberta que saiu de todo o caso do HM. Os cientistas pediram para ele desenhar o contorno de uma estrela, prestando atenção apenas pelo reflexo de um espelho. Em 3 dias fazendo isso, os erros dele caíram drasticamente. Ou seja, ele adquiriu uma habilidade motora nova, sem ter absolutamente nenhuma lembrança consciente de já ter feito aquilo antes. Isso provou de uma vez por todas que a memória motora e implícita simplesmente não depende das mesmas estruturas que a nossa memória consciente. Um verdadeiro divisor de águas. Foi com as lesões do HM que o papel do hipocampo ficou escancarado. Ele é o nosso verdadeiro herói biológico, funcionando essencialmente como a estação temporária da memória declarativa. É essa região que pega a informação e transfere de forma lenta e constante para as várias áreas do córtex cerebral, criando o que a gente chama de consolidação da memória de longo prazo. Sem ele, pessoal, a transferência de novas memórias simplesmente para de funcionar. O que nos traz para a nossa sessão 5 e final. Alzheimer e a demência, a arquitetura desvanecendo. Antes de mais nada, é super importante esclarecer que demência é um termo guarda-chuva. Não é uma doença única, mas sim um grupo de sintomas marcados pela disfunção de pelo menos 2 funções cognitivas importantes, tipo a memória e o julgamento. E isso em um nível que afeta profundamente o dia a dia da pessoa. Dentro desse grande grupo, a doença de Alzheimer é, disparada, a causa mais comum. E a progressão anatômica dessa doença é um registro visual bem implacável. Olhando as comparações, a mudança anatômica é drástica. O córtex cerebral inteiro encolhe e os ventrículos se expandem. O nosso próprio hipocampo, aquela estação temporária vital de que acabamos de falar, sofre um encolhimento terrível. E num nível microscópico, as fibras colapsam e placas amiloides começam a destruir os neurônios, um por um, de forma progressiva. E isso deixa a gente com um questionamento bem profundo. Nós vimos na nossa explicação hoje que a nossa capacidade de nos adaptar, de manter nossas habilidades e de lembrar da narrativa das nossas próprias vidas depende estritamente da biologia celular e física dessas áreas do cérebro. Então, se nós somos definidos pelas nossas experiências e memórias, e elas estão ancoradas em tecidos que o tempo e a doença podem simplesmente destruir, o que de fato constitui a nossa identidade lá no final das contas? É um pensamento pesado, mas absolutamente necessário. Muito obrigado por acompanharem a nossa análise até o fim e que a nossa fascinação pela mecânica do cérebro humano nunca acabe. Até a próxima!